Olá, seja bem-vindo a mais uma vez aqui ao canal Em Família. Estamos começando o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 29 de novembro. O tema do nosso estudo é Missão junto aos ricos. Como de costume, antes do estudo, nós vamos fazer uma oração. Júnior, ora pra gente. Vamos orar. Santo e eterno Deus, te agradecemos por esta semana, tem sido uma bênção por causa do estudo da tua palavra. Temos nos reunidos aqui no canal Em Família e tu tens nos abençoado com essas lições importantes. Nos concede a presença do Santo Espírito dando entendimento. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. A lição desta quarta-feira traz a pergunta número 5, que diz o seguinte: leia Mateus capítulo 19, dos versos 16 a 22, para responder a seguinte pergunta: que lições podemos aprender com essa história? Em que, em contraste com a de Nicodemos, a pessoa não aceitou Jesus. Então, aqui o relato de Mateus vai falar da história do jovem rico. É importante você fazer a leitura dessa história completa. Para responder à questão, nós escolhemos o verso 22, que diz assim: Mas o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, a partir dessa leitura, do verso escolhido e da leitura completa também, nós podemos deixar como sugestão de resposta que o amor às riquezas e a confiança que elas trazem pode ser um impedimento para a salvação em Jesus. Nós seguimos no estudo da nossa lição nessa quarta-feira. Nós temos sido abençoados com esse tema que trabalha com uma classe social bem diferente da que comumente nós trabalhamos. E você deve estar sendo edificado com essas mensagens aqui. Então, hoje vai trabalhar a questão do jovem rico. Fique conosco até o final desse vídeo, deixe seus comentários, não esqueça de dar o like e se inscrever. A sua participação é muito bem-vinda entre nós. Então, a lição está trabalhando aqui, começa a abordar o tema do jovem rico, a partir de que a riqueza pode ser uma armadilha, pode ser um empecilho para algumas pessoas não aceitarem Jesus Cristo, seus ensinos e recebê-lo como Salvador. Inclusive, depois desse encontro que Jesus teve com o jovem rico, ele sai e Jesus, então, traz o assunto para os seus discípulos, trazendo uma lição. Nós podemos ver como Jesus aborda esse assunto com seus discípulos no capítulo 19, verso 24 de Mateus, que está escrito da seguinte forma: E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Posto isso, dessa maneira, os discípulos até se espantaram. Então, quem pode ser salvo? Lembrando que, quando Jesus está falando essa frase que está registrado, isso era uma expressão proverbial que existia na época dele. Tem alguns estudiosos que dizem que o fundo de uma agulha poderia ser um posto de alfândega, onde os camelos passavam ali com suas cargas e eram vistoriados pelos exatores de renda que estavam em nome do império para receber o imposto. Seja como for, Jesus não estava dizendo que os ricos não podem ser salvos, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. O autor da lição aborda isso e diz: isso não significa que os ricos não possam ser salvos. Suas riquezas podem ser um impedimento para a salvação, mas não obrigatoriamente. Até porque nós já estudamos ricos que aceitaram Jesus e que foram salvos. Foram salvos e se tornaram uma bênção, né? Um canal de bênçãos nas mãos de Deus, né, Pai? Nós vamos seguir aqui com a compreensão desse tema e a lição vai dizer que uma coisa une pobres e ricos, é a certeza da morte. Todos nós, pecadores como somos, caminhamos para a morte eterna. E se não aceitarmos a salvação em Cristo Jesus, que é o único que pode nos tirar dessa certeza triste, desse fim triste, nós vamos perecer.
Então a lição vai concluir aqui esse pensamento dizendo que isso significa que todos os ricos necessitam tão desesperadamente da salvação quanto qualquer outra pessoa. Né? Nessa compreensão, nós já sabemos disso e vamos reafirmar que o dinheiro não pode comprar a salvação. A segurança do homem não pode estar no dinheiro, nas riquezas que ele possui. A nossa segurança, a nossa certeza, a nossa salvação deve estar em Cristo Jesus, a nossa rocha, a nossa segurança. Vale ressaltar também, como nós já compreendemos aqui, né, que a questão é que a riqueza pode ser um empecilho, mas a busca pela riqueza também, a busca desenfreada, pode se tornar um empecilho também para a salvação. Então, deve haver um cuidado de todos. Talvez você não seja rico, não possua muitas riquezas, mas a busca desenfreada pela riqueza, colocar a sua segurança no dinheiro, pode te tirar do céu. Ou mesmo, Ale, a segurança no pouco que você tem. Talvez não seja muita coisa que nós temos, mas nós temos essa tendência e podemos correr o risco de depositar nossa confiança no pouco recurso que nós temos. Mas é importante, né? Lembrando que nós estamos no trimestre estudando sobre missão. Então, esse assunto é abordado nessa semana com o propósito de nos lembrar, e a igreja tem feito isso como instituição, e nós somos a igreja, de cuidar de ações que possam contemplar essa classe social. E assim a lição nos traz a pergunta número 6, que diz assim: leia Lucas, capítulo 19, dos versos de 1 a 10. O que fez a diferença nessa história, em contraste com a do jovem rico? Então, aqui nós temos outro relato de outro personagem bíblico, Zaqueu, bastante conhecido, é importante você ler. Nós escolhemos aqui o verso 8 para responder essa questão. Então, vamos à leitura. Aqui, Lucas 19, verso 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então, a partir dessa leitura, nós vamos deixar como sugestão de resposta o que fez a mudança é que Zaqueu entendeu que ser seguidor de Jesus exigia mudança na forma de como lidar com a riqueza. Muito bem, a lição ela continua falando sobre esse assunto, agora baseado no relato de Zaqueu, da história de Zaqueu. E vai fazer um paralelo para nós compararmos as reações, como eles reagiram diante dos ensinamentos de Jesus. E aqui a lição vai dizer que, diferentemente do jovem rico, Jesus não disse a Zaqueu para vender tudo o que ele tinha, porque Zaqueu entendeu por ele mesmo que ele necessitava fazer mudanças. Então, ou seja, o amor, o apego às riquezas não era o problema de Zaqueu, assim como era do jovem rico. Aqui ele entendeu por ele mesmo que deveria fazer mudanças e o fez. Essa compreensão de Zaqueu é bem diferente do que aconteceu com o jovem rico. Embora nós não tenhamos todo o relato aqui, né? O Alexandre frisou assim, Zaqueu entendeu por ele mesmo. Mas é possível que no receber Jesus em casa com seus discípulos, houve uma longa conversa. Então, houve um longo ensinamento, e a partir desses ensinamentos, ele foi levado, inclusive pelo Espírito Santo, a entender que precisava fazer mudança. Como eu e você. A trajetória cristã é uma trajetória que recebe os ensinos, o Espírito de Deus nos convence, nos guia em toda a verdade. E a partir daí as mudanças vão acontecer. E que essa seja uma experiência minha e sua diariamente. Pedir que Deus mude a nossa vida. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.